Graça e paz, queridos. Aqui quem está falando é o professor Mateus. E hoje nós vamos ter a alegria de expor os capítulos 16, 17 e 18 do livro do Apocalipse. Espero que você esteja comigo e que hoje seja mais um dia de uma exposição para a glória do Senhor. Antes de nós expormos esses 3 capítulos, eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado por mais um ano que nós estamos passando na Tua presença, ouvindo a Tua voz a partir da Tua palavra. Senhor, obrigado por cada expositor que com tanto carinho dedicou tempo, dedicou horas do seu dia para estudar e trazer para nós um conteúdo tão detalhado. Pai, nós somos gratos porque a Tua palavra ela tem mudado nosso coração, transformado o nosso ser. Então te pedimos, Senhor, que nesse dia o Senhor nos ajude, nos ensine, Senhor. Que o Senhor nos instrua mais uma vez através da Sua palavra. Que esse dia seja um dia que nós possamos ouvir a Tua voz e o nosso coração fique cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos. Continuamos aqui no nosso desafio do Apocalipse. E hoje nós começamos o capítulo 16 falando sobre as sete taças da ira de Deus. Lembrando que nós temos falado dessa repetição, desse padrão do Apocalipse, que são divididos em 7, né? Nós já falamos sobre o que era, mas vamos recapitular aqui, né? São as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 personagens. Agora nós vamos falar sobre as 7 taças, depois falaremos sobre as 7 coisas novas que o Senhor criará. Mas agora nós estamos nas 7 taças. E é importante que nós possamos entender o paralelo entre as 7 trombetas e as 7 taças. As 7 trombetas são como 7 anúncios, e as 7 taças, ela também pode ser vista como 7 execuções dos anúncios, mas também podemos ver as 7 trombetas como também execução, e as 7 taças como um agravamento de tudo isso. Mas pelo que tudo indica, as trombetas são avisos e as taças são execuções. E há uma similaridade muito grande entre as taças, as trombetas e também as pragas do Egito. Lembrando que nós temos como pano de fundo do livro de Apocalipse, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis. Vamos ver aqui a similaridade. Então a primeira taça é a taça sobre a terra, feridas malignas que atingem os homens. Lembra da primeira? Isso é a primeira taça. Vamos lembrar da primeira trombeta? A primeira trombeta dizia sobre granizo, fogo misturado com sangue, cai na terra e é destruída a terça parte da terra, das árvores e da relva verde. Então, olha aqui de novo falando que o mal cairia sobre a terra. Agora vamos falar sobre a segunda taça. A segunda taça é derramada no mar, que se torna em sangue e morre todo ser vivente que há no mar. Então, de novo aqui uma similaridade com as pragas lá do Egito. Mas vamos olhar para a segunda trombeta. Um grande monte ardendo em chamas é atirado ao mar, de novo um juízo sobre o mar, cuja terça parte se torna em sangue, e morre a terça parte das criaturas do mar, e é destruída a terça parte das embarcações. Então aqui nós estamos vendo tanto uma execução quanto um agravamento. Enquanto na segunda trombeta nós estamos vendo uma terça parte das coisas do mar sendo destruídas, nós vamos ver nas taças todas as criaturas do mar sendo atingidas. Enquanto na primeira trombeta nós vamos ver a praga caindo sobre a terra e sobre as vegetações, na primeira taça nós vamos ver os homens sendo atingidos. Assim também a terceira taça. A terceira taça está dizendo que a taça cai sobre os rios e as fontes das águas que se tornam em sangue. Na terceira trombeta a estrela ardendo como uma tocha cai a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, tornando-as amargas. Então, enquanto nas taças fala que sobre todos os rios, aqui na terceira trombeta nós tínhamos um terço dos rios. Lembra que as taças são tanto a execução quanto o agravamento dos anúncios da trombeta. E aí nós vamos para a quarta taça. A quarta taça fala sobre o sol, a taça sobre o sol. O forte calor queima os homens com fogo. Enquanto na quarta trombeta é ferido um terço do sol, da lua e das estrelas, escurecendo um terço do dia e da noite. Então nós vamos ver que as trombetas e as taças estão falando dos mesmos elementos. Tanto vamos lá para o quinto para você ver. A quinta, agora eu vou fazer o inverso, vou falar sobre a quinta trombeta primeiro. Olha a quinta trombeta. É aberto o poço do abismo, fumaça escurece o sol e o ar,
Gafanhotos que atormentam os homens surgem. Olha a quinta taça. Taça sobre o trono da besta, cujo reino se torna em trevas. Os homens mordem a língua com dor. Então, enquanto no quinto o sol se escurece, já na quinta trombeta o sol escurece, na quinta taça há trevas. Na sexta trombeta, olha o que diz. São soltos, lembra aqueles 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates? Nós falamos que o rio Eufrates era sempre o limite das batalhas em Israel. Falamos desses anjos que estavam presos e eles marcham para matando os homens. Na sexta taça, o rio Eufrates é seco e os 3 espíritos imundos ajuntam os exércitos do Armagedon. E aqui nós já vamos ver sobre essa preparação para a guerra do Armagedon, ali no Vale do Megido. E vamos falar agora sobre a última taça. A 7ª taça é uma grande voz vem do templo do céu que está dizendo: está feito, surgem relâmpagos, vozes de trovão, terremotos e granizo. Já na 7ª trombeta está dizendo: abre-se o templo do céu e é revelada a arca da aliança e surgem relâmpagos, trovões, terremoto e granizo. Isso é para nós vermos a similaridade entre as 7 taças e as 7 trombetas, né? Então nós vamos ver que os homens ainda não se arrependem e nós vamos perceber que aqui nós começamos a ver a preparação para a guerra do Armagedon, onde os povos se reúnem para lutar. Para falarmos sobre o Armagedon, é bom voltarmos agora para o capítulo 16, verso 12, e vamos falar sobre o 6º anjo. Vamos voltar um pouco na 6ª taça. Está escrito assim: ó, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rã. Lembra que aqui está trabalhando aquela ideia que nós falamos sobre essa trindade maligna, né? São os espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Verso 16 vai dizer: então os 3 espíritos se reuniram no lugar em que é hebraica chamado Armagedon. O 7º anjo, e aí vai entrar no 7º anjo, né? Mas vamos falar um pouco sobre essa guerra do Armagedon, a guerra do Megido, que é a famosa guerra, a famosa última guerra. Essa guerra, o lugar é propício para a guerra. Esse lugar é escolhido porque as principais guerras de Israel aconteceram nesse lugar. Muitas guerras importantes. Quando Josias vai para a guerra, é nesse lugar. Nós vamos ver muito antes do povo de Israel habitar aquela região. Já haviam cartas do rei de Megido pedindo ajuda ao rei do Egito. Então aquele lugar é um lugar muito estratégico, realmente extremamente disputado. Por isso que Israel é uma região extremamente disputada. Ela era estratégica para aquele tempo, para que pudesse ser invadida a Turquia, toda aquela região. Então os povos eram um caminho, o povo guerreava por aquilo ali. E a ideia do Eufrates secar é por quê? Porque normalmente as invasões de Israel vieram pelo norte, e os invasores tiveram que atravessar o rio Eufrates. Então o rio Eufrates era quase como uma barreira natural, que eles tinham que transpor antes de entrar nos domínios de Israel. E agora aqui é apresentado que esse rio seca para que todos os exércitos possam passar. Lógico que isso era um sentido para aquele povo na época, que haveria uma guerra de proporção mundial. Hoje nós sabemos que é indiferente um rio para os exércitos, é indiferente que o Eufrates não precisa secar para que a guerra chegue até aquele lugar. Mas aquele povo precisava entender como é que muitas nações chegariam até ali tendo o Eufrates como proteção. Então, para o entendimento deles, o Eufrates seca. Mas nós sabemos hoje que com a guerra de mísseis, que pouco importa e dificilmente homens se reunirão aos montes num lugar para guerrear. A ideia é que é uma batalha universal, uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha onde todos serão envolvidos. Não, aqui está mostrando um afunilamento. Nós vamos perceber isso agora nos próximos capítulos também, que vai acontecendo um afunilamento onde já não há mais espaço para quem anda em cima do muro. Aqueles que a Bíblia vai dizer lá na frente, aqueles que está sujo saindo, limpo-se ainda, porque nós vamos perceber que os santos eles vão precisar se posicionar, mesmo que isso leve à morte, e aqueles que são ímpios eles vão se posicionar contra o Senhor também. Então isso vai chegando o tempo onde não vai havendo mais o indeciso, todo mundo vai
vai ter a sua posição. Aqueles que flertavam com as práticas mundanas e achava que dava para poder conciliar, vai chegar um momento que eles não vão ter mais, ou eles se posicionam a favor de Jesus ou contra ele. Então esse é o grande agravamento. Então eu sei que a gente pode aqui tentar conjecturar a respeito dessa guerra, mas aqui, o principal sentido é isso que a gente está passando aqui. O capítulo 17 vai falar sobre a mulher montada na besta. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou e me disse: venham e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram. E ele vai continuar dizendo que elas se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou um espírito para o deserto e vi uma mulher montada em uma besta escarlate que estava coberta de nomes blasfemos que tinham 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de abominações, de impurezas da sua prostituição. O nome escrito na testa dela era um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que aquela mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei extremamente espantado. Então o anjo me disse: por que está espantado? Eu explicarei a você o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era e agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta aérea agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por ora receberão com a besta autoridade com os reis. Eles têm um único propósito: deram seu poder e a sua autoridade à besta, que rearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele vencerão os que são chamados, escolhidos e fiéis. Então hoje me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta, eles a levarão à ruína e deixarão nua. Comerão a sua carne e destruirão com fogo, pois pôs Deus no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar e dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viu é grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então vamos lá. Ele vai falar que a cidade sobre as 7 colinas era uma explicação clara, uma indicação clara sobre Roma. Roma está estabelecida sobre 7 colinas. Então aqui é uma indicação sobre Roma. Quando ele fala sobre 7 e 10, aqui nós temos aí uma explicação dupla, né? Por quê? Porque se a gente olhar para aquela época, nós vamos ver 7 imperadores oficiais, 3 que tiveram os seus reinos subjugados. Então nós teríamos 10 ao total. E nós teríamos ali o Domiciano sendo o 8º, que na verdade, como eles entendiam, que era uma encarnação, ou seja, a reencarnação de Nero. Nós sabemos que não é, mas é assim que eles viam. O povo via, esse era o entendimento da época. Então, esses 7 reis, esse lugar estava falando diretamente para aquele povo sobre Roma. Eles sabiam que eles estavam lidando com o poder de anticristo. Mas nós já falamos tanto que Apocalipse traz aquilo que chamamos de profecia de dupla referência. Então, embora ela estivesse apontando para Roma de forma literal e também apontando para imperadores de forma literal, nós sabemos que
nós estamos até hoje embaixo do Império Romano, que é um império anti-Deus. Embora nós saibamos que as nossas leis, as nossas cidades, todas elas vêm debaixo da cultura romana, não é só sobre cultura que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre antes era um governo literal, e hoje é um governo invisível, mas é um governo que também deseja adoração, no sentido de que a secularização que estamos vivendo hoje é a manifestação da volta do Império Romano, que é a adoração ao próprio homem, a adoração aos próprios desejos, a aspiração contra Deus. Então, embora nós tenhamos uma Roma literal aqui sendo descrita por João e por Jesus, nós também, e temos ali 7 imperadores ou 10 sendo indicados de forma literal, nós temos a besta, aquela que é o governo político, temos a besta, que é aquele governo religioso, nós temos o anticristo para se manifestar de forma literal, e nós temos provavelmente uma indicação de que talvez existam ainda esses reinos que se manifestarão. Nós não sabemos exatamente como eles serão, muitas especulações surgem. Se você for pesquisar, você vai ter um monte de especulação a respeito de quem são esses 7 reis, de quem são esses 10 reis, o que significa esse que não é e volta a ser depois. Então nós vamos perceber que existe um monte de especulação, mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos apontando que existe uma aplicação para aquele tempo e haverá também uma aplicação para o futuro. Já que nós terminamos as 7 taças, é muito interessante nós relembrarmos que nós estamos falando das 7 coisas. Então nós vemos as 7 igrejas, dentro das 7, ali do final da igreja nós começamos os 7 selos, no final começamos as 7 trombetas, e agora nós terminamos as 7 taças e vamos para o capítulo 18. O capítulo 18 vai falar sobre a queda da Babilônia, vai falar sobre a advertência para fugir da Babilônia. Depois nós vamos ver os 3 lamentos sobre a queda da Babilônia. E nós vamos ver a ruína definitiva da Babilônia. Primeiro que a gente tem que entender é que eles olham para a Babilônia como aquela que destrói, que leva o povo ao cativeiro. E eles ainda estão olhando. Agora, nesse momento, eles também perderam sua terra. Nesse momento, Israel já foi invadida. O templo já foi destruído. E a Babilônia é um apontamento para Roma. Então, no final, toda essa secularização, todo esse governo antideus, ele cai. Ou seja, aqui a misericórdia contra aqueles que lutaram contra o Senhor, essa misericórdia é cessada. Embora, de certa maneira, a misericórdia do Senhor não tem fim, no sentido daqueles que se rebelaram, o dia do juízo chega. Isso serve para que nós pensemos o quê? Nós pensemos que com Cristo as coisas não terminam em banana, não terminam em marmelada, como no nosso país, onde a impunidade reina. Com Deus não é assim. Com Deus as coisas acontecem de forma justa, e Ele trará justo juízo àqueles que se rebelaram contra Ele. Então isso é importante que nós entendamos, que o livro de Apocalipse ele nos traz realidades futuras, mas também nos faz olhar para Deus sabendo que Ele não permitirá que a impunidade reine. Eu quero muito que o seu coração se enche de alegria. Nós estamos chegando ao fim, né? Nós só temos agora mais uma exposição para que o ano acabe. Que seu coração se enche de alegria e que você ame profundamente a palavra de Deus e saiba que você está do lado certo, do lado daqueles que amam Jesus e que são comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que essa certeza alegre o seu coração no dia de hoje. Que Deus te abençoe.